Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco das minhas leituras do mês de setembro. Setembro foi um bom mês de leituras, não consegui cumprir todas aquelas metas, mas a gente vai tentando aos poucos. Uma leitura mais inusitada, assim, que eu não coloquei nas metas e peguei aleatoriamente na estante, foi o livro Obsana Siwata, da autora brasileira Veronica Stiger, publicado pela Kozak Naif. E eu acho esse livro muito bonito porque ele tem várias fotos de época, ele se passa ali na década de 20 e 30 aqui no Brasil. Na verdade, um europeu recebe uma carta de seu filho que está morrendo aqui no Brasil, ele está com uma doença, e ele entra em contato com o pai que sequer sabia que ele existia. Então este pai faz uma viagem de barco, ou de navio no caso, para conhecer o seu filho. No meio do caminho, assim, no início do caminho na verdade, ele conhece um turista brasileiro que o acompanha. Então, a ideia desse livro é muito bacana, eu achei que ele teria uma pegada assim mais sentimental, sabe? E se você ler as primeiras páginas, é justamente o que eu estava esperando, assim, a carta do seu filho, que nunca conheceu o pai e tem a sua última chance ali, puxa mais para um lado emotivo. Mas logo quando o livro começa, a gente percebe uma pegada até mais cômica e meio fantástica, assim, puxando até para um lado bizarro às vezes. Então, na figura, por exemplo, desse personagem que o acompanha, eu acho que tem alguma coisa com B, eu esqueci até o nome dele agora. Tem muito desse aspecto cômico, assim, até na primeira parte em que ele aparece, quando ele é apresentado, mas isso vai sendo intensificado para algumas situações meio fantásticas, assim, meio absurdas, que talvez agradem algumas pessoas, mas eu confesso que pra mim me decepcionou um pouco, porque ele puxou mais pra esse lado, sabe? Então ele até tem um ápice que chega numa das cenas no navio e que fantasia muito, e eu estava esperando um livro mais, talvez com uma carga mais dramática, assim, uma coisa mais emocionante. Foi questão de expectativas um pouco frustradas mesmo, não é que a leitura tenha sido de todo desinteressante. É até interessante nesse aspecto, né, conhecer um pouco mais desse lado esquisito do livro, né, mas enfim, foi só diferente do que eu estava esperando. A Agatha Christie do mês de setembro foi 13 à Mesa. Eu gosto muito dessa história, eu li pela primeira vez quando eu tinha 15 anos, fazia muito tempo, eu só lembrava de um aspecto bem específico. É uma das histórias não tão surpreendentes de Agatha Christie, eu acho que é bem possível você adivinhar, ainda mais no início, assim, qual será a solução do caso, mas nem por isso perde a graça. Eu acho até que é possível, sim, você ser surpreendido, mas quem já lê um pouco da autora vai adivinhar o desfecho. Aqui a gente tem um pouco do mundo artístico, alguns dos personagens em destaque no livro são atores, atrizes. Então temos aí uma grande atriz de cinema, inclusive, que pede ajuda ao Poirot porque seu marido se recusa a fornecer o divórcio, a dar o divórcio, e ela quer se casar com outro. Só que é justamente esse marido que aparece morto. E a Jane Wilkinson, que é essa atriz, já que tem mais motivos para querer o seu marido morto. E o Poirot aí vai investigar, e tem álibis, ela é vista em 2 lugares ao mesmo tempo por pessoas supostamente confiáveis. Então é aquele típico quebra-cabeça de Agatha Christie, e eu acho uma história bem divertida, assim, de forma geral. Eu acho que eu tinha colocado no meu ranking anterior, nos meus preferidos, assim, nos 10 preferidos, e eu creio que eu não colocaria dessa vez, né? Vamos ver à medida que o projeto prossegue. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. No vídeo vocês vão poder conhecer um pouco mais da história. Em setembro também lemos os 4 primeiros contos das Memórias de Sherlock Holmes. E os contos foram bem interessantes mesmo, assim, porque cada um tinha um aspecto peculiar e 2 deles têm um destaque. O primeiro foi o Silver Blaze, que está entre alguns dos favoritos do Arthur Conan Doyle. O Rosto Amarelo também é um conto super intrigante, mas eu acho as decisões ali de um dos envolvidos muito absurda, enfim. Esse aqui é considerado um dos casos em que o Sherlock falhou na resolução. Outro conto que nós lemos foi O Corretor, que é interessante, mas muito similar a outro conto de Sherlock Holmes. E por fim o Gloria Scott, que se destaca por ser o primeiro caso em que o Sherlock se envolveu na vida. É considerado o caso em que o Sherlock descobriu que queria tornar o seu hobby em profissão, enfim. Então é bem interessante por conta disso. Esses 4 primeiros contos me agradaram bastante, eu tô muito empolgada para prosseguir. Lembrando que nós vamos conversar sobre os 4 próximos contos agora no final do mês de outubro, no último dia, e quem quiser ler conosco ainda dá tempo, então fica aqui o convite. Cujo foi uma das leituras de setembro, e este foi um livro muito cruel pra mim, assim, ele é muito tenso. Foi um dos livros do Stephen King que eu mais me envolvi emocionalmente. Algumas cenas são realmente de partir o coração. O final é muito frenético, eu gostei muito do final desse livro, apesar, né, das emoções, enfim, da agonia que eu senti por boa parte do livro. Aqui nós temos o cachorro Cujo em destaque, e ele é um São Bernardo mega fofo, mas que é contaminado pela raiva logo no início. E esse é apenas um núcleo que vai
se chocar com outro núcleo que é a família Trent. E aí vai ter um aspecto assim bem frenético de livros de sobrevivência, sabe? Que os personagens são colocados numa situação que não conseguem escapar, uma situação desesperadora. E em vários sentidos eu curti muito este livro. Eu acho que eu colocaria este aqui entre os meus preferidos, dos que eu li. Que agora já passa de 10, né? Não parei pra contar, mas já passam de 10. Se você quiser saber mais sobre o livro, eu falei muito mais, né, sobre a história no vídeo que eu fiz sobre ele aqui no canal, que vai estar nos cards. Em setembro eu também li Delirium, do autor Carlos Patrício, que é um conjunto de contos bem diferentes. Por exemplo, o primeiro conto é sobre um serial killer austríaco, e ele é um conto bem cruel, algumas cenas realmente me impactaram, assim, fiquei agoniada querendo passar logo. Outro conto em destaque neste livro que eu gostei muito, que foi meu preferido na verdade, é um que fala sobre religião. Então aqui a gente tem um ateu, uma religiosa e um homem que acredita em Deus, mas não acredita nas religiões. Tem uma discussão, um diálogo muito interessante neste conto, que é um dos maiores do livro. Um conto que fala sobre a derrocada de um adolescente, o declínio de um adolescente, um garoto na verdade, né? Ele já tá passando um pouco da adolescência, entrando na fase adulta, que supostamente tem tudo o que poderia desejar, mas que não se sente bem ali, não se encontrou ainda, e a entrada deste menino no mundo das drogas. Então, de uma forma geral, os contos abordam aspectos comportamentais, sociais, interessantes, como na maioria dos livros de contos. Alguns contos são melhores que outros. De uma forma geral, o conjunto de contos é bem interessante e trata de assuntos interessantes. Eu também fiz vídeo sobre este livro aqui no canal, e eu vou deixar o vídeo aqui nos cards em cima para você conhecer um pouco mais das histórias, caso se interesse. Agora eu vou passar, sim, para os romances de época. Fazia tempo que eu não lia romances de época e eu li 2 em setembro. Um deles foi Uma Noite Inesquecível, ó a dúvida no título, né? Mas foi um que eu li no Kindle, eu vou deixar a foto aqui. E eu gostei muito do desenvolvimento. Eu gostei do casal deste conto, isso já diz muito de um romance de época, porque sim, são aquelas histórias clichês, mas que a gente adora acompanhar, que nos deixa felizes, assim, dependendo do desenvolvimento da história. E esta particularmente foi muito legal. A premissa dele me lembra muito a premissa do Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, que é o segundo livro da série dos Bridgerton, e esse, na verdade, é o 5º livro da série As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas, que é outra autora de romances de época que eu adoro. Eu gostei muito deste último, eu já tinha lido o primeiro, o segundo e o terceiro, pulei o quarto e li este 5º. E eu gosto da atmosfera natalina deste conto. E é interessante porque ele se passa justamente naquela época em que um conto de Natal do Charles Dickens estava sendo espalhado pela Inglaterra, e o Natal estava ficando mais popular entre as pessoas como uma tradição. Muito atribuída, inclusive, ao Charles Dickens, né, no seu conto de Natal. E uma das personagens deste livro lê um conto de Natal ali para algumas crianças. Lembra o Visconde que Me Amava, porque aqui mais uma vez a gente tem um personagem que é o Rafe, que pretende se casar. A pretendente dele é a prima da personagem principal do livro. Então, supostamente, ele deveria se casar com a prima dela, só que eles meio que travam conhecimento, né? Porque ela o conhece para avaliar se valia a pena essa pessoa, esse pretendente, para a sua prima. E eles acabam se apaixonando. Então é similar, assim, à premissa do Visconde que Me Amava. E eu acho essas premissas muito legais, especialmente quando tem essa parte mais cômica envolvida e quando as autoras sabem colocar ali emoção nas cenas e entre os personagens. A Lisa Kleypas faz isso muito bem, tanto em relação à família, né, com os Hathaways, que eu li, gostei bastante, quanto em relação à amizade das meninas ali, que são consideradas as flores secas nas 4 estações do amor. Eu fiquei tão empolgada com o romance de época, que foi esse o primeiro que eu li, né, eu estava com saudade, que eu acabei pegando outro aqui na estante, que foi o Diga Sim ao Marquês, da Tessa Dare. Esse aqui é o 2º volume da série Castles Ever After. Eu já tinha lido o primeiro há muito tempo e eu tinha achado ele apenas legal. O curioso é que o personagem principal também se chama Rafe, o mesmo nome do outro personagem do livro anterior, que não tem nada a ver um com o outro. O outro era Rafe Bauman e esse aqui é Rafe Brandon. Esse aqui, por mais divertido que tenha sido, acho que foi menos do que o outro. A prova disso é que o outro eu lembro mais claramente da história e este aqui eu já esqueci um pouco. Não foi exatamente memorável, foi ali mais uma diversão momentânea, mas logo depois eu meio que esqueci. Eu provavelmente teria alguns aspectos deste livro para pontuar assim que eu terminei de ler, mas a verdade é que eu já esqueci boa parte, então, né, não tenho nem muito o que dizer. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li em setembro. Então aqui são 6 livros, né, mas no caso o do Sherlock só 4 contos, mais o que eu li no Kindle. Então fechei com 6 livros e um pedaço de outro, que é o do Sherlock. De uma forma geral, eu gostei bastante, não foi daqueles meses mega ultra produtivos, mas eu consegui manter um ritmo de leitura e fechei, né, com 6 livros e um pedacinho, então tá bom, tá de bom tamanho. Vou deixar aqui embaixo todos os títulos, caso vocês queiram ver aí a sinopse, enfim, comprar na Amazon, vai estar tudo aqui embaixo.
e alguns links aqui em cima de vídeos que já saíram no canal, então não esquece de conferir os cards também. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários, me conta o que você achou dos livros, o que você anda lendo, e se gostou não esquece de curtir e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!